Deus usou em seu plano de salvação mensageiros e missionários, como os profetas, reis e até seu único filho, Jesus Cristo. Nas leituras de hoje, o livro de Mateus, ele apresenta que os fariseus e herodianos tentaram pregar uma armadilha contra Jesus. Eles perguntaram se é justo pagar impostos a César, que era o governador de Roma. Mas Jesus, percebendo a maldade atrás da pergunta deles, pede que eles tragam uma moeda que usam para pagar os impostos e pergunta a eles: de quem é esta imagem que está aqui na moeda? Eles respondem que é de César. Então Jesus diz a famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos e irmãs, com esta resposta, Jesus, em sua jornada missionária humana aqui na Terra, nos ensina a importância de cumprir as obrigações cívicas e pagar os impostos devidos ao Estado, mas também dar a Deus o que é de Deus. Muitas vezes podemos confundir esta passagem com uma divisão entre o reino e as coisas terrenas, mas não podemos deixar de levar pelo este engano, pois Deus, como sinal de símbolo máximo de amor, não faz divisão das coisas que estão no mundo. Apenas nos mostra que devemos honrar as leis dos homens, mas acima de tudo, honrar o Espírito Santo, de onde provém a salvação eterna. Já na passagem de Isaías no Antigo Testamento, por sua vez, o profeta se refere a Ciro, o rei da Pérsia, como ungido e escolhido de Deus. Mesmo ele não sendo um crente judaico para aquela época, o Senhor o usou na sua missão de libertação, como nos diz o profeta. Com isso, Isaías quer nos mostrar que Deus não faz acepção de pessoas e usou Ciro para cumprir seu propósito, permitindo a reconstrução do templo e a liberdade do povo. Pois o rei emitiu um decreto permitindo o retorno do povo judeu do exílio para Jerusalém. Isto foi fundamental para a restauração da fé e a adoração dos judeus. O papel de Ciro é visto como parte do plano divino para cumprir as profecias e restaurar o povo de Israel. Estes dois paralelos entre os livros de Mateus e de Isaías, que nos foi apresentado nesses dois trechos, está a ideia de que Deus é soberano sobre todos os líderes e nações, que Ele pode usar sua obra divina até mesmo naquele que não é crente em sua causa e assim cumprir seu plano e seu propósito. Quer dizer, os planos e propósitos de Deus são sempre divinos. Em ambas as passagens, destaca a relação entre o governo e a vontade divina, mas, sobretudo, enfatiza que a soberania de Deus sobre todas as coisas é a que prevalece. Já no Salmo, ele nos pede para louvar ao Senhor, pois o salmista lembra que no esplendor da santidade ele reina e aos povos ele julga com justiça. Portanto, meus caríssimos, como diz as leituras, Deus não separa as coisas do mundo. Deus não é um divisor. Ele traz a justiça para todos sem exceção. Não pertence à política ou faz política. Ou seja, Deus apenas nos ama incondicionalmente. Agora, já na carta de Paulo aos Tessalonicenses, não está ligada diretamente à relação entre as autoridades terrenas e a autoridade divina. Mas Paulo, como primeiro apóstolo missionário de Jesus, trata da fé dos Tessalonicenses e testemunho como cristão. Com isso, Paulo destaca a conexão da fé
e da obediência a Deus, independente das circunstâncias políticas da época. E isso mostra que a fé e a obediência podem influenciar a maneira como o cristão deva se relacionar com o mundo, e incluindo as autoridades governamentais. Para os dias de hoje, essa mensagem nos apresenta um fato fundamental e relevante para sabermos qual é a nossa missão como povo de Deus, e ao mesmo tempo podemos discernir a importância das obrigações cívicas, assim, do mesmo modo como Jesus mostrou aos fariseus o pagamento dos impostos devido a César. Também nós podemos aplicar isso ao cumprimento das obrigações legais e obedecer às leis do nosso país. Isso implica em sermos cidadãos responsáveis e contribuir com o bem-estar da sociedade. Por isso, irmãos, da mesma forma que Jesus destacou a necessidade de dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que for do homem, o que é do homem todos nós já sabemos. Está estampado na própria moeda usada para pagar os impostos. Agora, nos perguntamos, se a figura da moeda representa os homens, o que é que nos representa a Deus? O que pararmos para pensar, somos nós mesmos, pois Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Assim sendo, podemos aplicar este conceito à nossa vida espiritual, mas lembrando que isso daí envolve a prática da religião e a busca por um propósito mais elevado, a uma reflexão ao nosso valor ético como pessoa e cristão. Irmãos e irmãs, estas palavras do livro sagrado nos alertam para sermos missionários e cidadãos, responsáveis na sociedade, ao mesmo tempo em que, cultivando a espiritualidade e valores pessoais, também nos preocupemos com a importância de equilibrar as demandas do mundo em uma conexão mais profunda com Deus em nosso cotidiano. Isso sirva para nós todos. Que assim seja. Amém.